Ok, minha gente, Shalom Adonai para vocês, certo? Shalom, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como algumas pessoas vão assistir, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Sou o pastor Novaes, pastor da Igreja Batista Ebenezer, na Barra do Pote, Veracruz, Bahia. Olá, Irã, tudo bem, Irã? Irmãos, eu gostaria de transmitir para vocês uma palavra muito especial, uma palavra em que nos revela que Deus está à procura de pessoas, que através dessas pessoas Ele possa trazer grandes soluções para os problemas. E eu tenho um texto aqui, está baseado no primeiro livro dos Reis. Então você preste atenção, olha, no capítulo 16 de primeiro livro dos Reis, do versículo 28 até o versículo 34, fala do reinado de Acais e o casamento dele com Jezabel, certo? E no capítulo 17, começa a contar a história de Elias, quando ele foi envolvido nesse contexto desse reinado de Acabe, que era o nome dele, Acabe, e Jezabel. Eu vou ler aqui o texto de 1 Reis, capítulo 17. Veja que que bênção. Vai ser bênção para você, certo? Me acompanhe até o final, senão, para você entender melhor. Diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Só até aí por enquanto. Eu quero dizer para você que você é o agente de Deus para operar mudanças neste país. Deus conta com você. Eu quero que você entenda que você é o instrumento de Deus para a restauração no mundo. Certo? Paz do Senhor, Monique, paz do Senhor, irmã Elias. Você é o agente de Deus. Agente, se você olhar num dicionário, agente é algo ou alguém que atua, que age, que realiza algo, que opera alguma coisa. É algo ou alguém que pratica uma ação dentro de uma determinada função. E é interessante que a época que nós estamos vivendo é uma época muito parecida com os dias do profeta Elias. E interessante também que Deus operou uma tremenda restauração através do profeta Elias. Mas antes, deixa eu dizer para você, olha, a Bíblia não fala muito sobre Elias. Há pouca coisa que a Bíblia revela sobre ele, né? Mas Elias, o pouco que a gente sabe é que Elias era um homem simples, era uma pessoa simples. Ele era uma pessoa como eu e você, como cada um de nós. Uma vez ele se desanimou, Elias ficou triste, ele ficou triste por causa do estado espiritual degradado do povo, ele ficou abatido. Elias sentia as mesmas coisas que nós, né? Mas apesar dos sentimentos dele, ele se colocava à disposição de Deus, para Deus usar. Ele estava sempre à disposição, né? E esse Deus extraordinário iria operar coisas maravilhosas na vida dele. E eu tenho uma pergunta, seja sincero, será que Deus, o Deus de Elias, ainda pode restaurar uma nação inteira, como ele fez nos dias de Elias? Aí você diz, claro que pode.
Eu concordo com você. Só que tem um detalhe. Deus conta com pessoas para fazer isso. É aí que entra o mistério de Deus. Deus quer trabalhar primeiramente em você para realizar uma obra de restauração. Sempre que Deus quer realizar algo, Ele usa o vaso, o instrumento, mas antes de realizar a obra, primeiro Ele trabalha no obreiro. Antes de Deus fazer algo, primeiro Ele trabalha no servo dele. E Ele tem coisas para fazer nesta nação e vai fazer. E eu creio que você é um escolhido dele, é uma escolhida dele para essa obra maravilhosa. Certo? Você é uma pessoa escolhida para ele. Da mesma forma como Deus, nos tempos de Elias, Deus viu a realidade da situação de Israel. Não era nada boa. Deus viu o que estava acontecendo. Eu vou aqui dizer o que é que estava acontecendo, mas eu quero destacar aqui que Deus estava vendo. Ele estava ciente. O que aconteceu é o seguinte, olha. Depois da morte de Salomão, aconteceu uma divisão na nação de Israel. Israel foi dividido, o país foi dividido em duas nações. Certo? Judá, a tribo de Judá, com uma parte de uma outra tribo, ficou conhecida como Reino do Sul, e a parte do norte, que era a maior parte, ficou conhecida como Israel, ou Reino do Norte. Ok? No Reino do Norte, Deus não encontrou nada que agradasse a ele. Nada. Só tinha coisas terríveis, só tinha coisa ruim. No Reino do Norte não teve um rei sequer que fosse do agrado do coração de Deus. E Elias foi o profeta escolhido por Deus para levar uma mensagem de restauração a esse Reino do Norte, que era terrível, que estava um verdadeiro caos. Havia uma decadência espiritual em Israel, em toda a nação, havia uma decadência terrível. Jeroboão, ele tinha feito imagens de ouro para impedir que o pessoal do Reino do Norte descesse para adorar a Deus em Jerusalém. Então ele fez um bezerro de ouro para que as pessoas adorassem aquele bezerro como seu Deus. Todos os reinos, aliás, todos os reis do norte foram reis assassinos, foram reis idólatras, e eles incentivavam a idolatria. Então a nação estava um caos. Aí, depois de Jeroboão, tudo isso aí surgiu Acabe. Acabe surgiu, e Acabe, a Bíblia revela que foi o pior de todos os reis. Olha só, a Bíblia revela que Acabe foi o pior de todos os reis. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, diz que Acabe foi o pior. Quer ver? Diz assim: fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Acabe foi o pior rei que teve. E foi nesse reinado de Acabe que Deus iria usar Elias para levar uma palavra. Acabe se casou com uma mulher endemoniada, uma mulher que era o demônio em pessoa. Ela era assassina e idólatra, ela matava profetas e incentivava a idolatria. Essa mulher se chamava Jezabel. E Jezabel, depois que se casou, ela decretou para todo Israel o culto a Baal. Todos eram obrigados a adorar a Baal. E nesse culto de adoração a Baal, havia todo tipo de depravação inimaginável.
era terrível, havia bacanal, havia aquelas coisas que a gente viu recentemente, né, há alguns anos, pessoas do mesmo sexo se beijando e se relacionando em plena rua. Nos cultos havia esse tipo de coisas e muitas coisas mais que eu não posso dizer aqui, né? No momento eu não posso dizer. Aí eu pergunto, e o nosso Brasil? Como é que está o nosso Brasil? O que é que nós temos visto pela imprensa? Como está a situação espiritual do Brasil? O que é que a gente vê? Há uma bagunça no Brasil, há uma bagunça religiosa, espiritual, há uma sopa de seitas, de tanta coisa que confunde, que deixa as pessoas, né, mais confusas, atrapalhadas. Essa situação do Brasil não está agradando ao Espírito Santo. Deus está vendo. Nosso Brasil não está nada bom. A gente vê na nossa imprensa, tanto escrita, como televisiva, como rádio, só se divulga a homossexualidade, as drogas, a rebelião, né, a destruição da família, a gente vê muita blasfêmia, essas coisas todas aí têm se multiplicado no dia a dia, a gente tem visto, tem comentado, mas a questão é, assim como em Israel, Deus estava vendo, no Brasil também. Deus está vendo tudo isso. Aí chega uma hora que Deus vai agir. Mas Ele vai agir. E Ele chama alguém para ser instrumento da restauração. Nos dias do rei Acabe, o instrumento foi Elias. Elias, no início, quando a gente lê a história, ele era um desconhecido. Era um João ninguém. Elias era uma pessoa que não dava ibope. Não era conhecido, não. Elias vivia numa época, num local chamado Gileade, né? E Gileade era um lugar deserto, era um lugar parecido muito com o Nordeste do nosso Brasil. Aquelas áreas assim, de bastante seca, terra esturricada, que falta água quase que o ano inteiro. E Elias vivia naquele território seco, muita pedra, não havia beleza natural, não havia o verde que a gente vê em muitos outros lugares. E além dessas coisas, dessa situação que Elias vivia, tinha também muitos animais selvagens. Tinha muitos animais selvagens. Então, Elias sabia o que era a vida dura, ele sabia o que era sofrimento, ele sabia como era difícil viver numa situação dessa. E de repente, a gente, quando lê a Bíblia, de repente Deus pega Elias da roça, desse lugar deserto, e a gente vê na Bíblia que Deus pega e manda para o palácio. Manda para o palácio. Quem era Elias? Um João ninguém. Ninguém conhecia. Diz que Elias era apenas o tisbita dos moradores de Gileade. Era uma pessoa entre tantas pessoas. Mas de repente Deus pega esse profeta desse local terrível e manda para o palácio. Só que essa ida de Elias era muito perigosa. A presença dele lá seria muito perigosa, porque ele estava indo encarar o rei Acabe e aquela perversa rainha, aquela perversa mulher, aquela assassina. E a mensagem que ele ia levar era uma mensagem de reprovação a tudo que eles estavam fazendo. Se coloque no lugar de Elias. Pense. Pense. O que é que você faria? Elias estava indo
E é interessante que todos os nomes, as pessoas, os nomes, eles davam um valor muito grande aos nomes, e os nomes tinham um significado muito forte para o povo judeu. E o nome de Elias, esse nome é um nome profético. Esse nome significa Jeová é Deus. Elias significa isso, Jeová é Deus. E falando ainda um pouco sobre Elias, a Bíblia fala na carta de Tiago que Elias era um homem semelhante a nós, se referindo às nossas fraquezas. Diz que ele era um homem semelhante a nós. Ele ficava triste, ele tinha fé, ele orava, ele era um homem, um ser humano como nós. É isso que a Bíblia diz, que ele era como nós. Mas tem algo a mais também. Elias era um homem de oração. Era um homem de oração. Você quer ser uma pessoa usada por Deus? Imite os servos de Deus que Deus usou. Os servos que Deus usava eram homens e mulheres de oração. A oração é a prática que une você a Deus. É o caminho que leva você a falar com Deus. É através da oração. Quando Elias orava, algo acontecia. Pensa nisso, olha, vou repetir. Quando Elias orava, algo acontecia. Não é tremendo isso? Foi esse o homem que Deus escolheu. Deus chamou para operar uma mudança. Deus deu para Elias uma autoridade tremenda. Autoridade para fechar o céu, para não chover, e também deu autoridade para abrir o céu para chover. Veja bem, o servo de Deus com a autoridade do céu para alterar o curso da natureza, alterar aquele curso para chamar a atenção de Acabe, toda a nação, e Jezabel, que tudo pertencia a Deus. A natureza, quem comanda é Deus. Certo? Então veja só, tudo isso que eu estou falando é para chegar no seguinte ponto. Deus tem uma palavra de restauração para o nosso país. Deus tem uma palavra de restauração para este Brasil. Será que você está me entendendo? Deus tem uma palavra de restauração através de você. Não importa quem você seja. Elias era da roça. Elias não era uma pessoa conhecida. Era uma pessoa anônima. Mas foi esse homem que Deus escolheu. Talvez você seja uma pessoa não muito conhecida, não muito valorizada. Mas Deus vê em você um instrumento para a glória dele. Deus olha para você e diz, eu quero você. Ele vai colocar a palavra na sua boca. Ele vai te dar autoridade. Ele já nos deu autoridade em Jesus para liberar a palavra. A palavra de Deus diz, Jesus diz, que se dois na terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedir, seria concedida pelo Pai que está no céu. Isso é uma autoridade tremenda. A autoridade que Elias teve para fechar e abrir os céus. Jesus também passou essa autoridade para a igreja. E hoje a gente vê o Brasil do jeito que está. A pergunta é o seguinte. Primeiro eu quero dizer uma coisa. O Deus de Elias é o mesmo Deus de hoje. Então eu pergunto. Onde estão os Elias de Deus para o dia de hoje? Deus está à procura de agentes para fazer mudança. O Senhor conta contigo para que você seja o profeta de Deus, uma profetisa de Deus. Elias, quando chegou, olha o que diz, eu preciso ler novamente. No versículo 1, capítulo 17, diz assim, então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, olha o que ele disse a Acabe,
tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Escute, Elias se apresentou a Acabe e ele falou diante de Acabe, disse que tão certo como vive o Senhor, ele estava falando de um Deus vivo. Se ele falava de um Deus vivo, a palavra que Deus colocou nele era também uma palavra viva. Está entendendo? Você tem um Jesus vivo. E a palavra que o Espírito Santo coloca em você, ela é viva. Então, aquela palavra viva, vinda de um Deus vivo, Elias tinha tanta convicção que ele disse, segundo a minha palavra, isto é, a palavra que Deus colocou em mim, não haverá chuva, não haverá orvalho. Era a palavra de um homem rude, um João ninguém aos olhos humanos, mas era um tremendo instrumento de Deus. Talvez você tenha se sentido menosprezado por alguém que acha que você não é nada, que você não significa nada. Não se importa, não. Não se importe, não. Eu estou vendo aqui minha cunhada me assistindo lá da paragem, está dando risada. Então, Deus tem algo através de você. Você tem uma palavra de Deus para esse país. Você tem uma palavra de Deus dentro de você. Deus está à procura dos Elias de hoje, que tem a coragem de abrir a boca e repreender todo o mal. Uma palavra cheia de autoridade. Sabe por que Elias tinha uma palavra cheia de autoridade para dizer, olha, não vai acontecer isso, e não acontecia mesmo? Olha o que ele diz. Ele diz assim, olha, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Ele estava dizendo o seguinte, eu ando na presença do meu Deus. Eu mantenho comunhão com meu Deus. Sua autoridade, qualquer pessoa, qualquer cristão, só tem autoridade se andar na presença do Senhor. É a presença do Senhor, é a sua comunhão com o Senhor que te respalda, que te dá autoridade para liberar a palavra e acontecer. E nesses dias que a gente está vivendo, Deus quer levantar os Elias do século 21. Deus quer levantar os seus Elias no Brasil. Onde estão os Elias para abrir a boca? Esses Elias, você irmã, você irmão, você que é o Elias de Deus hoje. Deus conta com você hoje para abrir sua boca e liberar uma palavra, repreendendo esse caos que está no nosso país, trazendo restauração. O Espírito de Deus está em você. Você é instrumento de Deus. Para de ficar repetindo as profecias da mídia, os profetas da destruição, os homens e mulheres que não têm intimidade com Deus, que não conhecem Deus, profetizando, liberando palavras de derrota, de fracasso. Deus está à procura dos Elias hoje. Você, Ele conta com você. Você é o agente de Deus que vai trazer transformação a este país. Você é o agente de Deus. Deus está à procura de você. Elias trouxe uma palavra que revelava para o rei Acabe tanto juízo, como também a graça e a misericórdia de Deus. Porque todas as vezes que Deus anuncia um juízo, Ele tem um propósito. Deus nunca envia um juízo, Ele nunca envia um juízo sem ter o propósito de resgatar as pessoas. O propósito dele
é que as pessoas se arrependam antes do juízo. O propósito dele é que as pessoas se convertam antes que venha o juízo. Por exemplo, antes do dilúvio, Deus mandou o seu servo Noé avisar. Qual era o propósito? Que as pessoas se arrependessem antes de vir. Agora estamos diante de um juízo. O que está acontecendo no mundo é juízo de Deus e provação para a igreja. O mundo está enfrentando um juízo e a igreja está enfrentando uma provação. Não se acovarde. Não se acovarde. Tudo o que está acontecendo de ruim no nosso país, você está vendo, você está sentindo, nosso Deus também está vendo, nosso Deus também está sentindo. Só que Ele não vai mandar anjos para fazer o que você deve fazer. Ele não mandou anjos para fazer o que Elias deveria fazer. Eu creio que Deus vai fazer uma tremenda restauração nesse Brasil. Mas essa restauração, Ele conta com a igreja. A igreja é o instrumento de Deus na terra. A igreja é o sal da terra. A igreja é a luz do mundo. E a igreja sou eu. A igreja é você. Escuta, que eu estou terminando. Você, que o Espírito de Deus coloque isso no teu coração, na tua mente. Você é a boca de Deus para liberar a palavra de restauração nesta nação. Você é a boca de Deus. Seja a boca de Deus. Apesar de todo o caos, apesar das estatísticas, apesar das pesquisas, diga o que quiserem dizer, pense o que quiserem pensar, mas seja você o instrumento de Deus que vá fazer diferença. Faça diferença. Enquanto os outros estão falando, liberando a palavra do caos, você chega diante da pessoa nas suas orações e diz: olha, Senhor, eu ando na tua presença, meu Deus é vivo e eu tenho uma palavra de Deus para liberar nessa situação. Oh, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quantas pessoas estão enclausuradas nas casas, assistindo a televisão, enchendo o ouvido de coisas negativas? Só faz encher. Enquanto Deus está esperando que você seja uma Elias de Deus. É você. Faça a história. Faça a história do Brasil mudar. Deus usou um homem só, até iletrado, um homem da roça, um homem simples. E aquele homem fez mudanças. Aquele homem fez coisas, ficou registrado na palavra de Deus. Onde está você, Elias? Estou falando com as irmãs de oração, estou falando com os irmãos de oração. Onde estão os Elias de Deus hoje? Que vai confrontar o mal com a palavra de vitória. Esse país tão maravilhoso, mergulhado em tanta porcaria, tanta coisa ruim. Mas chegou a hora. Assim como chegou a hora de Deus levantar o profeta Elias, chegou a hora de Deus levantar você, da autoridade do nome de Jesus. Autoridade do nome de Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Você é o instrumento de Deus para declarar isso. Você é o instrumento de Deus para mudar a história desse país. O governo faz a parte dele, mas a parte fundamental está na boca de quem serve a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você tenha entendido. Que você seja esse instrumento de Deus. Você seja instrumento de Deus para isso. Sabe?
pode vir o caos, pode vir o que for. O que vier, Deus tem uma palavra através do servo dele de contrapartida. O céu está aguardando a voz dos servos e servas de Deus para mudar a história. Deus colocou o que acontece no céu e na terra na boca da igreja. Tá bom? Você entendeu? Você é instrumento de Deus. Deus te abençoe grandemente. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos. Olha, depois com o tempo, porque são tantas pessoas comentando, mas depois eu respondo, viu? Nosso irmão Pel, Marcele, é tanta gente, né, comentando aqui. Deus abençoe grandemente. Mas antes eu quero fazer aqui uma oração. Eu quero orar. E antes de orar, eu quero fazer um pedido. Um pedido para a igreja do Senhor Jesus. Muitos irmãos não estão indo aos cultos devido a essa situação que nós estamos. Mas, por favor, pelo amor de Deus, não baixe a guarda. Não deixe de orar. Você tem tempo para ler a Bíblia. Você tem tempo para estudar. Não deixe que sua vida espiritual seja afetada com isso. Busque a presença de Deus. Certo? E esse pastor aqui está à sua disposição. Se você precisar, como eu já disse, sair, fazer alguma coisa, pode me chamar, que eu vou fazer questão de lhe ajudar. Vamos orar? Eu gostaria que você acompanhasse comigo agora nessa oração. Senhor amado, Senhor Jesus, ó meu Deus, nós invocamos o Teu nome e glorificamos o Senhor pela Tua graça, a Tua misericórdia. E eu peço que o Senhor agora, Senhor, olhe para cada servo, cada serva do Senhor e o que o Senhor encontre em cada um de nós. Mais um Elias que faça diferença nessa geração. Homens e mulheres que vão confrontar o mal, o inimigo. Mas esses homens e mulheres não vão vazios ao Senhor. Estão respaldados pela comunhão que mantém com o Senhor. Estão respaldados com a palavra do Senhor que está neles. Estão respaldados pelo Espírito Santo que habita em cada um. Meu Deus, que o Teu Espírito dê sabedoria, orientação a cada irmão e a cada irmã, para liberar a palavra de vitória sobre esse país. E cada pessoa que está me ouvindo agora, Senhor, eu me uno a cada irmão na fé agora, a Igreja Batista, os irmãos espalhados em Feira, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, todos aqui, Senhor, todos que estiverem agora, eu me uno com a fé desses irmãos, para liberar uma palavra de bênção sobre todas as pessoas. Esse mal não vai chegar a esta irmã, a este irmão, a essa vida. Esse mal não vai chegar a este lar de cada pessoa que está agora assistindo esse vídeo. Nós invocamos a cobertura do Teu sangue, ó Jesus, sobre essas pessoas. Que caia por terra toda palavra de maldição, todo espírito de pânico, todo espírito de desespero. Eu peço que o Senhor restaure a fé e a confiança do Teu povo, Senhor. E declaramos, o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Repreendemos o diabo, repreendemos os demônios, repreendemos essa enfermidade, repreendemos este vírus, em nome do Senhor Jesus. Tua palavra nos garante, Senhor, que aqueles que te buscam, te acham, te encontram. Em nome do Senhor, que haja paz em nosso país. Dá sabedoria aos nossos governantes, dá direção aos nossos governantes, para eles fazerem não o que eles bem quiserem, mas que eles façam aquilo que está no Teu coração, de acordo com a oração da Tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ser com os irmãos espalhados neste Brasil, como também, Senhor, aqueles irmãos em todo o planeta, Senhor, que estão passando por tremendas provações. Dá a Tua graça, dá a Tua sabedoria, fortalece o Teu povo, e que venham os Elias, ó Senhor, que surjam os Elias, para a glória do Teu nome, que o Teu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém. Amém. Bom, foi bom mais uma vez estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a todos que assistem, todos que estão comentando. E para finalizar, olha, quero relembrar, eu não sei, né,
como é que faz para curtir isso aí, compartilhar isso aí. Bom, mas façam isso. Tem um canal, deixa eu ver, parece que você digita IBE, né? Significa Igreja Batista Ebenezer, no YouTube, IBE, e depois você digita IBE e coloca assim, primeira live do pastor Novaes, alguma coisa assim. Quem colocou assim foi o irmão Rafael, certo? Você digita lá e você vai ver no YouTube. Depois de algum tempo, esse vídeo vai ser lançado no YouTube e vocês vão poder compartilhar com outros também, certo? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Um abraço de coração a cada um de vocês. Que abraço tem que ser agora virtual, né? Porque de perto tá difícil, né? Eu posso tossir aqui, ó, né? Porque a coisa tá séria, né? Então, amados irmãos, Deus abençoe. Oi, Bia, minha prima aí, olha, Bia, lá de Vitória da Conquista. Deus te abençoe, Bia. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe.